voltou. Estamos de volta, família Projeto de Deus, e hoje a gente está com uma turma grande aqui conversando sobre a importância da catequese. A importância da catequese em todas as idades, mas principalmente na das crianças. E a gente está aqui com várias crianças que já se apresentaram para a gente e também com o Eduardo, que é salesiano religioso, irmão consagrado, daqui da paróquia Dom Bosco, daqui de Campinas, da Arquidiocese de Campinas. E as crianças têm perguntas para fazer para nós, né? Eu quero falar. Então, nós vamos começar. O tio Carlão que vai coordenar esse negócio do microfone aqui. Então vai. Então vai. Primeira pergunta. Para quem que é a pergunta? Quantos netos você tem? Quantos netos? Eu tenho 4 netos. 2 fora da barriga e 2 dentro da barriga. Então tem 2 fora da barriga, que é a Aninha e o Henrique, e 2 dentro da barriga que estão, um tá com 4 meses e o outro com 3 meses. Estão chegando para alegrar mais a minha vida. Da tia. Isso, da Gabriela. Isso Agora mesmo. devolve para mim o microfone. Quem mais? Desse lado agora aí. Faltou uma coisa que falar. O Peraí. Eduardo fala. Você gostava de ir na missa? Eu não. No começo, não gostava. Infelizmente, eu tenho que confessar em rede nacional. Eu ia forçada, eu não entendia nada que o padre falava, porque eu não prestava atenção. Porque se eu prestasse atenção, o padre não fala japonês, eu ia entender tudo, né? E aí eu chegava lá, eu ia de má vontade. Eu acho que a pior coisa de você ir para a missa é você ir de má vontade. Que chega lá, você fala, e fica olhando no relógio, o tempo não passa. Mas quando eu entendi o verdadeiro sentido da missa, que eu percebi que a missa era o sacrifício de Jesus de novo por nós, que a hora que o padre eleva o cálice da hóstia consagrada, que ali se renova a paixão de Cristo, eu falei, opa, então a missa é uma coisa importantíssima. E aí a missa começou a fazer bastante sentido para mim. Então eu tento ir mais do que uma vez na semana na missa. Mateus, espera só um pouquinho. Essa pergunta que você fez é muito importante. Eu queria aproveitar o Eduardo aqui para explicar um pouquinho como é que a gente lida com isso. A criança não quer, não precisa, Mateus, que ele está lá com o microfone dele. Obrigado. A criança não quer ir à missa. E o pai obriga a missa. Até que ponto deve obrigar, não deve obrigar? Como é que a gente acha o ponto bom disso aí? É difícil encontrar o meio termo diante disso, né? Porque também às vezes a gente tem aquela dificuldade, né? A criança começa a chorar, a criança fica irritada e começa a atrapalhar também as outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que é encontrar o equilíbrio. É conversar com a criança, explicar para ela que vai ser um momento que ela vai precisar de mais concentração. Se de repente na paróquia, porque tem algumas paróquias que durante o período da missa, as crianças saem para fazer alguma atividade, para fazer alguma catequese. Se na paróquia, né, das pessoas não tiverem isso, a minha sugestão seria conversar e explicar para a criança. É um momento que nós vamos ter de concentração. Isso. E ali encontrar meios. Se de repente levar um livrinho, hoje em dia a gente tem muito acesso, né? A gente pode levar algum livrinho de catequese para eles irem pintando com imagens de Jesus, algum livrinho que tem alguma história, para que naquele período ela possa estar interagindo com essas outras coisas, mas também entendendo aos poucos a importância da missa. É interessante, e é muito importante, né, também para você, pai, mãe, que está nos acompanhando. O Eduardo deu essa dica tomando como pressuposto já que o pai e a mãe também vão à missa, né? Porque não adianta nada obrigar o filho aí e você não vai. E você não vê o sentido na missa. Então, é importante que você dê o exemplo e a partir disso você vai descobrindo essas... Mas eu fico pensando, da mesma forma que a Silvia, eu também não gostava muito de ir à missa, não. Mas os meus pais sempre fizeram com que eu fosse à missa. E eu agradeço e louvo a Deus hoje por eles terem tomado essa iniciativa, porque de repente, como a Silvia falou, tudo aquilo faz sentido. Aquilo que os pais plantam no coração da gente, o Espírito Santo vem e rega aquilo e aquilo tudo Por exemplo, uma coisa que também acontecia, acho que isso é uma realidade geral, né? Embora seja religioso, consagrado, também quando era criança,
Eu tinha bastante dificuldade de me concentrar na missa, né? Mas eu lembro que, por exemplo, que os meus pais, eles participavam das missas aos fins de semana e muitas vezes também durante a semana. E eles falavam dessa importância, conversavam comigo, com meu irmão, e explicavam, olha, é o momento que vocês vão precisar estar mais quietinhos. E às vezes eles faziam alguns combinados. Por exemplo, eu gostava muito, assim, de ver o simbólico da missa, né? Os símbolos. Quando começava a homilia, aí era a fase difícil. Porque o padre falava e ficava escutando, então o que às vezes eles combinavam? Nesse período você vai poder fazer outra coisa. Por exemplo, falava assim, olha, nesse período você vai ficar ali para fora, brincando com seu irmão, brincando com seus amiguinhos, mas depois você vai voltar para acompanhar o resto, porque é importante. Certo. E acho que aos poucos eu fui aprendendo também com esses combinados que a gente fazia em casa, né? E isso era um valor também para eles, né? Acho que o principal é ter o valor em si, né? Se você não acredita, se você não acha que é importante, os filhos vão perceber isso, né? Legal. Muito interessante. Eu tinha mais uma pergunta do Matheus, que eu interrompi. Mateus. Você quer fazer outra pergunta, Matheus? O Matheus, ele tá firme aí na pergunta. Você rezava com seus pais? Você? Rezava com seus Se eu pais? rezava? Olha, eu não rezava muito. Meu pai era de outra religião, né? E aí eu ia com ele na outra religião que ele ia. E então não rezava muito, mas ele tinha uma fé muito grande em Deus Pai. Então, em Jesus também. Então, essa fé que ele tinha em Deus, em Jesus, ele passou para mim. E aí depois eu tive uma experiência muito forte com Jesus. E aí eu resolvi ser católica e porque Jesus chama a gente, né? É um chamado, né? E aí eu falei, não, meu lugar é esse aqui. E aí eu me encontrei e aí é onde que eu comecei a frequentar. Viu? Legal. E aqui desse lado, alguém quer fazer alguma pergunta? A Lara... A Rafa, desculpa, Rafa. Uma história dos santos que vocês conhecem. Dos santos? Vai, amor, você. Uma história dos santos que eu gosto muito é da Santa Rita de Cássia, que ela queria entrar no convento depois que ela ficou viúva e ela não podia entrar no convento porque não deixava. Naquela época a regra lá não permitia isso. E aí 3 santos pegaram ela durante a noite e levaram ela milagrosamente para dentro do convento. E eu gosto muito de Santa Rita de Cássia. O que mais? Uma história que vocês gostam muito. Do quê? De santo? Olha, eu gosto muito da história de São José Maria Escrivá. É um santo que eu conheci não faz muitos anos, mas é um santo muito dos dias atuais. Então, as coisas que ele fala para a gente, né, traz muito para o nosso dia a dia. Então, eu estou tentando melhorar muito como esposa, como mãe, como dona de casa, né? Consagrando as coisas para Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou lavar uma louça, tem gente que fala, ai, que droga, tem que lavar louça aqui. Senhor, eu vou lavar essa louça por amor a Ti. Então, eu tenho tentado, não vou dizer que eu consigo todas as vezes, mas é uma luta diária, né? Da gente querer fazer e trabalhar. E São José Maria, ele teve assim, um encontro muito grande com Jesus. E aí ele começou a se apaixonar por Jesus e começou ele viu uma vez um homem que estava andando na neve descalço. Aí quando ele olhou aquilo, ele falou, nossa, mas esse homem na neve, aquele frio, e o homem andando descalço para fazer uma mortificação, para oferecer aquilo para Deus. E aquilo tocou muito ele. Ele falou, nossa, mas eu não faço nada para oferecer de mortificação para Deus e esse homem está andando na neve de pé no chão, né? E ali ele foi muito tocado. Quem mais? Passa o microfone para o Henrique, por favor. Para a Aninha, vai. Calma aí, vai chegar. Você tem vergonha de fazer o programa? Ai, Aninha, olha... Para quem que é essa pergunta? Para a Silvia ou para mim? Para os dois. Para os dois, eu pensei que eu ia escapar dessa. Não. Fala você. Não precisa.
Já vou deixar aqui com o Henrique para fazer a próxima. Olha, Aninha, eu morro de vergonha. Sabe por quê? Porque eu acho até bom, porque daí a gente vê como a gente depende de Deus. Porque se eu achar que eu já sei fazer tudo, aí eu não preciso mais de Deus. Então, toda vez que me dá vergonha, eu lembro, nossa, tá vendo como eu preciso de Deus? Então, é bom para mim. Eu sou mais sem vergonha. Eu não tenho tanta vergonha, sim, porque eu gosto muito de falar. Então, eu falar na minha casa, falar com criança, falar na TV, para mim é a mesma coisa. Adoro falar e falo com as mãos também. Eu E você? vergonha, mas você ficou com vergonha de fazer o programa na primeira vez? É isso que eu estava falando agora, né? Na primeira vez eu fiquei com vergonha, não sabia muito. E aí, Deus manda, ainda bem que Deus manda, porque a gente tem uma equipe toda aqui que vocês estão vendo, o pessoal de casa não está vendo, mas tem uma equipe super bacana aqui que ajuda muito a gente, que Deus que colocou eles no caminho da gente. E eu, no primeiro programa, eu morri de vergonha, porque eu não sabia. Aí eu desembestei a falar com o Padre Eduardo, e aí fui falando um monte de coisa que não era para ter falado. Aí a minha diretora ficou brava, porque eu não podia ter falado tudo aquilo. Mas a gente fica nervoso mesmo, porque cada dia é um dia, né? Então a gente fica com um pouquinho de vergonha. Agora esse aqui quer falar, senão ele vai morrer. Daqui o microfone. Espera um pouquinho, que ele está morrendo, ele está desmaiando. Fala. Qual que é a sua cor preferida? Minha cor preferida? Eu gosto de amarelo. Eu também. Você também? Nossa! Quanta gente! Eu azul escuro. Você gosta de azul escuro? Ah, legal. E quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. Lindos, maravilhosos. Mas eu falei, a minha mãe anotou primeiro o meu. Ah, anotou tá primeiro certo. o seu, tá certo. Tá bom. Muito bem. Mais alguém? Peraí, Desse lado aí. Desse lado. Agora dá o microfone para a Lara, por favor. A Lara também vai desmaiar. Vai, Lara. Os dois irmãos vão Quantos anos vocês dois têm? Anos? É. 57. 57. E daqui 3 anos eu já estou na terceira idade, na melhor idade, sei lá que idade é. Que o meu pai. É? Qual o nome completo? Silvia Furcolim, Alvim, até que enfim. E o seu? Quando ele me pediu em casamento, eu fui falar, o homem que estava fazendo nosso casamento civil falou o meu nome completo, Silvia Furcolim Alvim. Aí o meu sogro completou, até que enfim. Porque eu queria muito casar, fazia 8 anos que eu namorava e a gente não conseguia casar, né? Quantos anos você tem? 57. Agora tem mais uma... Completo. Carlos Roberto Alvim. Alguém Passa para o mais? João agora, que ele João. quer fazer uma pergunta. Peraí, Ah, agora tá- vamos ouvir. Vamos ouvir, João. Para os dois, qual é a data religiosa como Natal, Páscoa preferida? Ai, Olha, é sempre muita celebração, né? Por exemplo, essa semana mesmo, a gente está na Semana do Rosário, está no mês do Rosário, então muita festa. Mas o ponto mais importante para mim é a Páscoa. Não tem, porque daí se não tivesse Páscoa não ia fazer sentido mais nenhuma, né? Então para mim é a Páscoa. Eu quero falar. para mim também. Eu gosto muito do Natal, mas a Páscoa para mim é a festa mais completa, porque aí é a ressurreição. Eu quero falar. Pode Espera falar. aí que o Gabriel... Gabriel, Toda. Sabe por que a Páscoa... Como é? a Páscoa? O que aconteceu na Páscoa, você lembra? Sabe por que a Páscoa é boa? É. Porque o Deus ressuscitou. Isso mesmo. Isso mesmo, é é verdade. isso aí. Não é só porque tem chocolate, né? E sabe por que tem chocolate na Páscoa? Não. Porque o coelhinho da Páscoa, ele é muito fértil, né? Ele fértil é quando tem muito filho. Quando ele tem, nossa, ele tem filho, aí daqui a pouco ele está tendo filho de novo, daqui a pouco ele está tendo filho de novo. Ele é super fértil. Então, o que acontece? A vida... O que acontece? A vida... Ele tem muita vida. Então, ele tem um monte de filho, daqui a pouco tem um monte de filho, tem muita vida. Então,
A Páscoa, como Jesus deu a vida pra gente, o coelho é o símbolo da vida. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que o Henrique estava na frente. Dá pra ver O Henrique tem mais uma pergunta. Peraí. Pros dois. O que é mais importante, Natal ou Páscoa? Essa pergunta é difícil. importante, hein? Essa pergunta é difícil de responder. Mas eu sei, é o Natal, porque se Jesus não tivesse nascido, não ia ter acontecido nada. Isso, mas a gente aprende na igreja, a igreja ensina a gente que se ele não tivesse morrido e ressuscitado por nós, não adiantaria ter nascido. Então, mais importante do que ele ter nascido é ele ter assumido até o fim aquilo que Deus pediu, o Pai pediu para ele. Se ele não tivesse morrido na cruz, a gente não ia existir, nem agora. Se a gente não tivesse morrido, se ele não tivesse morrido na cruz e nos salvado, não ia nem fazer sentido a gente estar aqui, né? Espera aí que a Maria está num problema técnico aqui. E agora não dá para tirar a Maria. E Maria está querendo tirar a etiqueta Ela dela. quer tirar a Mas vamos- etiqueta da camiseta. Vamos agora. concentrar de novo. Vamos sentar de novo. Olha, Tá, a gente vai... Eu quero falar. Espera um pouquinho que agora tem gente lá que está mandando mensagem para a gente e a gente precisa conversar com eles também. Vamos conversar com quem está assistindo a gente em casa. Maria. Olá, tem uma mensagem da Josi. Boa noite, acredito que sim, é muito importante desde cedo transmitir os valores mais importantes para nossos filhos e demonstrando a eles que o amor de Deus é a melhor coisa que temos na vida, que Ele cuida de nós a todo tempo e que temos amigos espirituais como nosso anjo da guarda para nos ajudar na caminhada rumo ao céu. Deus abençoe. Obrigado, Josi, pela tua mensagem. Deus te abençoe também. E tem a da Eliane também. Boa noite. Sou catequista. A minha alegria é que todas as crianças conheçam Jesus. Amém, Eliane. Que todas as crianças conheçam Jesus. E a gente vai ter que dar mais uma paradinha. Aproveita esse intervalo, manda sua mensagem para cá. E é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já.